Começar o vídeo, gente, só vou pedir, por favor, cara, dá uma curtida, é muito importante. Aqui no YouTube você não é nada se ninguém curtir seu vídeo. Você tem que fazer três coisas. Uma vez só, que é se inscrever, óbvio. Outra é curtir. E o terceiro é tocar o sininho. O YouTube não te passa vídeo se você não tocar o sininho. E por que eu tô falando isso? Porque minhas férias acabaram, como eu já tinha falado anteriormente, eu não vivo de YouTube. Se você está acompanhando, está gostando ou não, você está criticando, mas se você acompanha os vídeos, é para informar que eu não vou poder fazer vídeo todo dia, ou às vezes talvez nem toda semana, porque é puxado, né? Então, cara, a única maneira de eu realmente poder me dedicar mais ao YouTube é crescendo. Mas eu não posso crescer de mim por mim. Eu preciso que pessoas que gostam do trabalho se inscrevam e me apoiem. Se isso acontecer, cara, eu posso garantir que eu vou me dedicar mais e vou poder de alguma forma conseguir alguma compensação para poder me dedicar a fazer vídeos, que é algo que eu gosto muito de fazer e eu acho que muita gente que está assistindo também gosta. E vai começar o vídeo agora. Brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse é meu canal, Calfani Mimimi em Cima do Muro. Ontem eu fiz uma live, cara, de quase 3 horas, cara, do debate. Eu achei muito maneiro, vou ser bem sincero. Teve um número, assim, relativamente pequeno, mas pra mim foi excelente. As pessoas estiveram, cara, agradeço muito. Mas foi importante, que foi a primeira vez que eu fiz uma live. Foi cortada porque eu não poderia ter feito live mostrando a imagem da Record. Obviamente eu já imaginava isso também, né, cara? Nesse caso eu posso considerar um erro, mas não tem outra maneira de a gente conseguir falar e passar isso ao mesmo tempo. Tá, então já explicando que o vídeo não vai estar lá, eu quero falar sobre o debate de ontem, mas de maneira bem resumida. Eu não vou ficar dando ponto a ponto, nem vou ficar falando mais de cada candidato, porque é reta final, filho. Só tem basicamente 3 ou 4 candidatos. Então, Alckmin, cara, o Alckmin foi bem? Eu diria que o Alckmin foi média. Eu não vejo ele como uma pessoa que ganhou o voto ou perdeu o voto, porque ali ele tinha uma contraposição em cada momento que ele tentava se levantar de alguma forma. Tomava umas porradinhas de vez em quando, era alguma coisinha do Daciolo, alguma coisinha do Boulos, alguma coisinha do Ciro. Então, tipo, não sei se ele perdeu o voto, mas provavelmente ele também não ganhou nada. Ficou ali no 0 a 0. Talvez ele ganhasse se o Bolsonaro estivesse lá. Talvez. Eu acho que ele ganha muito mais votos fora dos debates, por exemplo, na propaganda. Na propaganda é bem ditadinho, direitinho, bonitinho, as imagens corretas no tempo correto. Então ali a mensagem dele chega mais forte. E é bem agressiva, né, cara? E não necessariamente precisa ser ele falando a propaganda. Então, nesse aspecto, ele conseguiu chegar a 10, talvez 11%, mas é muito mais pelo que ele faz fora dos debates. Aí vamos falar agora de Bolsonaro. De Bolsonaro não, deixa por último. O Haddad, cara. Olhando assim, o pessoal que já ia votar no PT vai continuar votando, isso é fato. Quem já é petista ou quem já tá lá com o Lula na cabeça, você vai continuar votando, não importa o que a gente faça. Ok? Mas muita gente que queria votar nele, principalmente depois desse movimento dele não, porque achava que ele era o principal contraponto ao Bolsonaro, começou a ver faíscas ali de esperança. Eu creio sim que vai ter uma mudança talvez de 2, 3 pontos, podem me cobrar disso na próxima pesquisa, de gente que olhou assim e falou, cara, o Bolsonaro não, mas poxa, o Haddad, PT, pô, tô com eles, mas eu tô meio desconfortável. Eu acho que muita gente pode ganhar voto sim nisso aí. Se forem pessoas mais conscientes, preocupadas, elas não vão votar na Marina, no Boulos, no Amoedo ou no próprio Daciolo. Pessoal menos despreocupado pode votar em qualquer um desses. Mas, assim, principalmente no Daciolo, que dá o seu show à parte, né? No Ciro Gomes, que também consegue ir bem. E talvez no Amoedo, para quem se considera de direita, eu sou de direita, sei que lá, não gosto da esquerda. Esse pessoal também não perca tempo com isso não, cara. Se o cara se considera de direita, ele acha que direita é a solução da vida, não perde tempo tentando convencer esse pessoal, porque para eles, esquerda já é ruim. Então não existe diferença entre um centro-esquerda, extrema esquerda, tudo é ruim. Tipo assim, não é a direita, é ruim. E tipo assim, isso é uma diferença absurda entre direita, centro-direita, extrema direita, entendeu? Então, para esse pessoal também não dá. Então, eu acho que talvez o Ciro tenha ganho aí alguns pontos. Vou contar uns 2, 3 pontos nessa brincadeira, porque na minha visão,
Eu acho que ele saiu muito bem nos dois momentos em que ele interpelou o Haddad. E que o Haddad deu mole. Deu mole. Levantou a bola onde ele é muito forte. Talvez não, eu não digo talvez. Com certeza é o ponto mais forte do Ciro, que é a educação. Ah, mas o Haddad também é da educação. Ok, eu sei que o Haddad também é da educação e fez muito bem. E o Haddad conseguiria falar de educação com qualquer um dos que estavam ali e se sair superior, porque realmente durante o governo do PT, educação tem vários pontos interessantes. Isso é fato. Só tem uma pessoa ali que ele não poderia falar de educação, cara, e foi justamente para que ele perguntou pro Ciro. Porque ali ele tu levanta a bola e ele corta, cara. Entendeu? Ele sabe mais, entendeu? Tem uma consciência acadêmica infinitamente superior. É um cara que tem números extremamente expressivos, atuais, né? Algo que eu fiz, algo que ele está fazendo ainda, entendeu? Os números de hoje em dia podem ser mensuráveis e você vê que são números extremamente expressivos. Então, tipo, levantou a bola para educação, aí ele, cara, rasgou. Para quem se importa com a educação, somente professores ou pessoas que têm consciência do quão importante é a educação, cara, ela nem pensou duas vezes. Opa, eu acho que é no Ciro que a gente tem que começar a pensar. Ele deu uma aula de Fundef para Fundeb, que assim, eu acho que o Haddad não sabia, achava que isso foi feito no governo do PT, e ele explicou, entendeu, que isso era do FHC e tal. É um cara que sabe muito. E também contra o Haddad no momento que ele fala de Constituição, que tem essa possibilidade, que está no plano de governo. Ele pegou o plano de governo do PT e leu, para que não houvesse distorção, ou seja, fudeu. Você não pode falar que não está lá porque está escrito. Aí ele fala assim, tenta meio que dar uma gaguejada no começo, né? Ele fala que não é bem assim, a gente está tentando arrumar a casa para poder fazer uma nova constituinte, porque o jeito que tá, não tá legal. E deixa eu deixar aqui uma aspas. Eu concordo com fazer uma nova constituição. Solução para o Brasil é educação, dentro do modelo que a gente tem. Cara, isso para mim eu posso discutir com qualquer um, independente do nível que ele tiver. Eu tenho certeza que a educação é a solução. É o principal ponto. Mas, por quê? Porque eu não considero fazer uma nova Constituição. Eu acho que é algo que ninguém vai peitar isso. Mas fazer uma nova Constituição, cara, tipo assim, você pode fazer do zero. Acabar com esses privilégios que existem. Já ir mudando previdência, a parte tributária, mudar totalmente a parte social, saúde, segurança. Entendeu? Mudar a Constituição é acabar com esse arcabouço que existe de coisas absurdas que irritam a gente e a gente é obrigado a aceitar, entendeu? Uma nova Constituição poderia resolver tudo isso. Mas seria o PT a fazer isso? Entendeu? Sei lá, será que é dessa maneira? Com essas alianças que o PT não consegue se desvincular, cara. Eunice, porra, Renan Calheiros, para com essa porra, cara. Você é bandido. Não tá falando de gente normal, não falando de bandido. Precisa ficar fazendo aliança de alta bandidagem, não dá, cara. Dá sim para você governar, para você conseguir o poder, porque infelizmente o poder meio que acaba girando em torno desse pessoal que já está lá há muito tempo. Mas para fazer um governo justo, correto, e para principalmente fazer um novo PT, cara, esse não é o melhor caminho. Então, tipo, é só o PT parar para pensar no que fazer. Agora, tirando a aspa da Constituição, cara, o Ciro deu uma aula. Entendeu? Falou do poder constituinte. E embora o Haddad também seja professor, ele conhece, pelo menos deveria conhecer bem. É que o Ciro conhece muito. Entendeu? E deu aula, cara. Entendeu? Não é assim que se cria a Constituição, precisa de um poder constituinte, tem um monte de coisa. E nesses momentos aí, que é tanto quando falo da Constituição e da educação, eu acho que o Ciro tomou alguns votos de pessoas que iriam votar no PT como uma solução ao Bolsonaro. Eu acho que ele pode ter tirado alguns votos do Haddad, então eu creio que o Haddad vai cair um pouquinho e ele vai subir um pouco. Pode ser que isso não aconteça, entendeu? Mas eu achei que ele foi melhor nesse momento, de maneira visível. E o ponto final aí é falar do Bolsonaro, cara. O que acontece? O Bolsonaro fugiu do debate? Obviamente que fugiu, né, cara? Entendeu? Pô, por que ele fugiu? Coitado, gente. Vamos ser aqui correto, gente. Vamos parar de criancice. Não pode aceitar coisas que não tem o mínimo de critério. Entendeu? Você pega o presidente do partido, sei muito antes já, dia 27, falando que, olha, o Jair Bolsonaro não tá podendo falar, porque os médicos falaram que ele não pode para não engolir gases e tal. Então, pô, cara, isso tem lógica, né? Assim,
dia 27. Pô, como é que eu vou questionar isso? Não tem como. Por mais que eu não acredite, eu não posso questionar porque tem base lógica, científica referente a isso. Aí o que acontece depois? O cara dá entrevista pro Datena de quase 1 hora, falando bem, falando que tá forte, blá 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 blá, e fala, né? O Bolsonaro fala bastante. Posta vídeos aí em rede social. Obviamente ele não vai ficar até dia 3, daqui a mais 2 dias aí sem falar mais nada. Ele vai continuar falando, atacando, se defendendo dos próprios aliados dele, porque os próprios aliados estão tentando derrubar ele, né? Eu nunca vi isso. Não antes da eleição, né? Depois tudo bem, mas antes da eleição o pessoal queria derrubar. Então, cara, fugiu, porque se ele realmente não pudesse falar, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo. Isso é vergonhoso? Muito. Ele poderia pelo menos assumir, cara, eu achei que ia ser atacado, entendeu? Como já aconteceu com outros políticos anteriormente, por exemplo, Lula, e não ia ter nada de produtivo para falar, eu ia ter que só ficar respondendo a acusação. O Lula já fez isso. Então, cara, foi ridículo, entendeu? Já tá falando que talvez vá, não vá, na Globo vou tentar. Obviamente, o que vai depender dele ir pra Globo? A gente sabe que o debate da Globo pode definir a eleição. Pode fazer com que ele comece a descer e alguém comece a subir. Pode fazer com que o PT dispare e garanta já a eleição mal chegando no segundo turno. Ou pode fazer, por exemplo, que o Haddad caia e o Ciro ascenda. E é nisso que eu tô contando. Então, ele trata com muito cuidado, sempre da seguinte maneira: não, eu vou tentar ir, eu vou, não, vai, sei que lá, e olhando a pesquisa. Então, se ele chegar próximo período da eleição, tipo dia 3, no mesmo dia, eu não sei se sai pesquisa nesse dia, mas deve sair de alguma coisa, ou dia 2, saiu a pesquisa lá, ele vê que não vai ser necessário, ou seja, ele está com voto suficiente para não ter jeito dele não ir para o segundo turno, aí ele corre esse risco? Óbvio que corre. Não fica achando que ele já está com a eleição ganha ou que ele vai ganhar no primeiro turno. Não tem isso, pode ser que ele nem chegue lá, dependendo do que aconteceu nesses dias. Tiveram denúncias gravíssimas contra ele e que por isso ele não foi lá, porque ele ia ser obrigado a responder. E não tem como você responder aquilo que ele foi acusado, né? Vamos e convenhamos. Então, conforme for, dependendo de como estiver as pesquisas, obviamente ele vai aparecer. Não tem outra opção, porque se ele não aparecer, ele vai ser da eleição. Agora, se ele estiver bem, cara, pode ter certeza que esse não vai entrar pro hall dos grandes políticos. Agora, para finalizar, eu vou mostrar aqui o grande hall dos grandes políticos, os maiores de todos, aqueles que você jamais vai questionar a competência e você vai querer bater palma depois que eu disser o nome de políticos que fugiram do seu debate. Número 1, Lula. 2006, né, alegando que ia ser atacado e tal, fugiu, né, cara? Aí você fala: mas o Lula foi um bom político. Cara, pode até dizer que ele é o melhor político, mas será que o Lula é o exemplo de hoje a ser seguido? Pense bem, pense você. Então vamos lá. Depois, Dilma, por 2 vezes fugiu de debate. Depois, Pezão. Se você não é do Rio de Janeiro, você não sabe. Pode ser que você saiba, né? Pezão é o governador do Rio de Janeiro. Cara, tipo assim, um dos piores políticos da história do estado do Rio de Janeiro. Afundou o Rio de Janeiro, o cara não aparece pra nada. É um governador pra lá de ausente, extremamente competente, cheio de denúncia de corrupção. Então, esse é o Pezão que fugiu do debate. Crivella, por 2 vezes. Fugiu no debate para senador e fugiu no debate do Freixo. Outro cara maravilhoso que fugiu de debate, Geraldo Alckmin. Gente finíssima, competente, honesto, você não tem nada para falar desse cara. E agora Jair Messias Bolsonaro. Aí você consegue perceber que sempre que alguém foge de debate, primeiro, ele vai bem, normalmente ele vai bem, porque ele fugiu porque ele já tem uma margem de voto razoável, ele não quer perder. Então, nesse aspecto político da coisa, eu diria que o Bolsonaro está certo de fugir. Agora, na parte intelectual, moral, na parte que é de dar satisfação para o eleitor, cara, isso é uma merda. E você pode ter certeza, cara, que todos esses aí que eu falei, uma lista de gente competentíssima, só nata, o que deu desse pessoal que foge do debate? Então, é por isso que eu falo, gente, como é que você vai votar num cara que ele nunca vai expor as ideias,
você deixa, sei lá, às vezes um vice expor, você deixa o próprio braço direito Ipiranga dele expor as ideias e você percebe o quão podre é aquilo que ele tem para te oferecer. E em vez dele chegar, ter o momento dele de poder contradizer, argumentar, explicar, ele foge do debate. Então imagine o tipo de governo que você vai ter com Jair Messias Bolsonaro. É só para você parar e pensar. Valeu? Até a próxima e fui!